Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Obreiros em Foco. E aqui estamos juntos mais uma vez para levarmos aos nossos obreiros e obreiras uma mensagem de fé, uma mensagem de força e de coragem. E falando assim, Cris, muitos podem até pensar, mas obreiros e obreiras precisam de mensagens de força e de coragem? Aqueles que fazem a obra precisam de motivação? Precisam ter um programa como este, chamado Obreiros em Foco, para se sentirem motivados? Não é questão de motivá-los também, mas também de ensinar, mostrar como é que se faz verdadeiramente a obra de Deus. Tudo bem? Tudo bem, Rogério. E é isso mesmo. E é uma grande oportunidade, veja, este programa que é especialmente feito para você, obreiro, obreira, e para você também que tem o desejo de um dia servir a Deus no altar. Então este programa é uma oportunidade que você tem de aprender a cada dia mais. E para opiniões e também sugestões, temos um e-mail à sua disposição, obreiros@iurde.pt. Através desse e-mail também você pode comentar o que vê aqui no nosso programa Obreiros em Foco. Nós fizemos uma reunião sábado pela manhã com obreiros, obreiras e evangelistas. E nessa reunião nós falamos sobre um ex-obreiro que tornou-se mendigo. Ele foi encontrado pelo grupo de evangelização do antigo Cinema Império, nosso centro de ajuda, e ele estava nas ruas e foi um obreiro. O Carlos Mendes foi um obreiro, hoje ele vive nas ruas, é um mendigo. É triste a história que vamos ver, mas ao mesmo tempo é um alerta para todos os obreiros e obreiras. Preste bem atenção sobre essa reunião que falamos e mostramos o caso do Carlos Mendes. Esse texto diz o seguinte: o senhor Carlos Mendes foi obreiro no Império há cerca de 15 anos atrás. Ele afastou-se da obra, da igreja e da presença de Deus. Veja, eu fiz questão de colocar que o obreiro, quando deixa de ser obreiro, afasta-se do quê? Da obra. Ele afasta-se da obra de Deus. Consequentemente, afasta-se da igreja. Deixa de ir à igreja. E, principalmente, afasta-se de quem? De Deus. Foi o que aconteceu com o obreiro Carlos. Divorciou-se da esposa, ficou desempregado e sem casa para morar. Hoje, vive nas ruas como mendigo e diz não ter forças para voltar para o centro de ajuda. As fotos do Carlos são essas. O pastor Bruno do Império, ao evangelizar na rua, encontra esse obreiro. Você que é um pouco mais antigo na igreja, conhece esse rapaz. Que eu me lembro que na altura, ele até chegou a ser preparado para ser auxiliar. E hoje é um mendigo, vive na rua. Um ex-obreiro. Então veja, uma pessoa que fez imposição de mãos, orou, ministrou a cura, a libertação de tantas pessoas e hoje vive nas ruas de Lisboa. A palavra de Deus sobre isso, ela diz o seguinte, veja nesse texto, nesse versículo: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Repita, por favor, este versículo. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Então veja, aquele que pensa estar de pé. Esse versículo bíblico nem diz aquele que está de pé, é aquele que pensa, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. O que dizer então do que está de pé? Se aquele que pensa estar de pé tem que vigiar para não cair, aquele que simplesmente pensa estar de pé tem que vigiar para não cair, imagine então aquele que mesmo está de pé tem que vigiar muito, muito mais. Hoje você está aqui conosco, mas e amanhã?
Ontem mesmo, um pastor deixou a obra. Já não está mais conosco, já não faz parte do quadro de pastores. E você, obreiro? E você, obreira? E você, evangelista? E você, integrante do Força Jovem, que está aqui ouvindo essa palavra, que está aqui recebendo essa mensagem? E amanhã você estará conosco aqui novamente? Permanecerá você nessa fé? Ou vai acontecer consigo o que aconteceu com o Carlos? Um morador de rua, um mendigo? Você deve estar pensando assim: está amarrado, pastor, está repreendido isso. Mas o Carlos também muitas vezes disse isso. Então, dentro de nós, veja que nós temos um corpo, temos uma alma e um espírito. O espírito, que é o nosso próprio espírito. Corpo, alma, espírito. Espírito, alma, corpo. Então, dentro desse corpo há uma alma que duas pessoas querem ela. Duas pessoas querem essa alma que está dentro de nós. Quem são essas duas pessoas? Deus e o diabo. Se você cuida da sua alma, se você alimenta a sua alma, se você alimenta o seu espírito, e não é o alimento básico, sólido, como comida, não é o arroz, o feijão, a massa, que alimenta a alma, o espírito, não. Eu estou falando de alimentar-se espiritualmente, a palavra de Deus, a leitura, a meditação da Bíblia. Vir na igreja, buscar o Espírito Santo, às quartas-feiras, aos domingos pela manhã. Jejuar, não para resolver problemas, mas jejuar para se fortalecer espiritualmente, porque o jejum é o enfraquecer da carne, mas é o fortalecer do espírito. Quando você jejua, então você, por algumas horas, você deixou de se alimentar. Naturalmente você vai sentir o corpo se debilitar. Mas espiritualmente você vai fortalecer a alma, você vai fortalecer o espírito. Então, não jejue simplesmente, porque eu vou a tribunal, essa semana vai ser decisiva, vou fazer um jejum por essa causa. Porque eu vou fazer uns exames e relacionado à minha saúde, eu vou fazer um jejum para que dê tudo certo. Quando eu apanhar o resultado dos exames, não acuse doença alguma, eu vou jejuar para isso. Porque o meu filho tem uma situação no seu casamento, vou fazer um jejum por ele. Tudo bem, jejuemos para resolver problemas. Jejuemos para amarrar o diabo. Como o próprio Senhor Jesus disse, há castas de demônios que só sai com jejum e oração. Jejuemos então para as castas de demônios saírem. Mas há aquele jejum que é para o fortalecimento espiritual. Há aquele jejum que é para o crescimento espiritual. Amém? E vigiando para não cairmos como caiu Carlos. Os pastores já estão cuidando do Carlos. Os pastores já lhe trouxeram no domingo da aliança, já estão cuidando dele para que ele volte a ser aquele Carlos de antes, ou seja, muito melhor do que foi. Amém? Então, isso é uma lição para todos nós. É isso que o diabo quer fazer. Nós lembramos deste obreiro, deste ex-obreiro, nós tivemos oportunidade de até tê-lo como obreiro trabalhando conosco, e era um obreiro determinado, era um obreiro motivado, mas por que deixou a obra, por que se afastou da igreja, por que hoje vive nas ruas? Veja que o Carlos, ele divorciou-se, ele saiu de casa, perdeu o emprego, o trabalho, atravessou momentos difíceis na vida financeira, a ponto, Cris, de não ter nem onde viver, nem onde morar. Então, nós não estamos aqui a julgar o Carlos, mas estamos aqui oferecendo-lhe ajuda. E como eu falava há pouco, nessa reunião que fizemos, ele já está recebendo ajuda, já está sendo orientado pelos pastores do nosso centro de ajuda no antigo Cinema Império.
A mensagem que nós queremos levar aos obreiros e obreiras hoje é o seguinte: é muito fácil entender o que nós vamos aqui explicar. Eu vou mostrar para você um copo. E dentro desse copo há dois líquidos que não se misturam. É a água e o óleo. Veja nessa imagem. Então veja aí, o óleo está sobre a água. Se nós, por exemplo, Cris, aqui nós estamos vendo um copo, mas se fosse uma garrafa e nós agitássemos a garrafa, não ia se misturar. Depois que colocasse a garrafa outra vez sobre a mesa, voltaria a ficar exatamente assim como nós estamos vendo aí. O óleo por cima, a água por baixo, ou seja, não se mistura. O que isso quer dizer? Esse óleo representa o quê? Esse óleo, veja que eu até faço questão de dizer que não é o azeite, porque o azeite é o símbolo do Espírito Santo. Mas é um óleo qualquer. Imagine esse óleo aí dentro do copo como um óleo de soja, qualquer outro tipo de óleo. Esse óleo representa o mal. Esse óleo representa as coisas do mundo, a mentira, a orgia. Esse óleo representa o materialismo. Esse óleo representa o adultério, a prostituição. Esse óleo representa o dinheiro fácil, o dinheiro que se ganha de maneira ilícita. Esse óleo representa a traição. Esse óleo representa condições fáceis. Esse óleo representa o mundo lá fora, o mundo podre, o mundo sujo, o pecado. Cris. O pecado. E a água que está por debaixo do óleo representa o obreiro, que é puro, que tem a presença de Deus, porque a água é limpa. E quando nós nos entregamos a Deus, Ele nos purifica e nos tornamos limpos também. Então, qual é a mensagem nossa para os obreiros? Assim como o óleo e a água não se misturam, assim tem que ser o obreiro, que não deve se misturar com as coisas deste mundo, com as coisas más deste mundo. Não se misturar e não se deixar contaminar. Veja, Rogério, a água, tanto a água como o óleo são dois elementos que têm constituintes diferentes, partículas na sua constituição são diferentes. Exatamente o exemplo do obreiro. Um é mais leve, o outro é mais pesado. Exato. A água, podemos dizer, é mais leve. Sim. O óleo já é um líquido pesado, né? Sim, mas digamos assim que o obreiro, quando ele revestido do Espírito Santo, ele passa a ter as características do próprio Deus. Ele deixa de ter as características do mundo, que podemos dizer o óleo, ele passa a ser diferente. Então, o que é que o vai fazer imune a não se misturar com as coisas do mundo? Vai ser guardar a fé. Não se deixar, por exemplo, contaminar pelos maus olhos. Por exemplo, Rogério, nós aprendemos, nós tivemos uma base, não é? Os ensinamentos que nós aprendemos, o temor, a fé, a perseverança, os bons olhos. Os bons olhos. Pronto. E nós, ao longo do tempo, nós temos que nos manter puros nisso. Nós temos que nos manter fortes, alimentando a fé, para não nos deixarmos envolver com as coisas do mundo, com os princípios do mundo que outrora nós fazíamos. Pronto. Com o decorrer do tempo, para não acontecer como aconteceu com o obreiro Carlos, porque nós não sabemos o que é que o levou a essa situação. A misturar-se, né, com as coisas do mundo. Porque ele não manteve os princípios que ele aprendeu. Não manteve esse princípio, não manteve essa fé, não se manteve na presença de Deus. Então, o Carlos, como água pura, misturou-se com o óleo. Nesse caso, com o que ele misturou-se? Ele misturou-se com as coisas do mundo, mas que coisas do mundo? Será a mágoa? Será que o que o levou a sair da igreja foi a mágoa? O casamento dele acabou. Será que ele, desse casamento frustrado, levou uma mágoa? Ele não tem casa para morar, vive nas ruas, é mendigo, não tem forças para voltar para a igreja, não tem forças para voltar para o centro de ajuda. O que o contaminou? O que o fez misturar-se com as coisas do mundo? Rogério, eu vejo que a vida espiritual dele
não devia estar bem. Claro, nós não estamos aqui a expor bem, a vida dele. E não estamos a julgar. Mas a vida espiritual é muito importante, porquê? Porque os obreiros enfrentam problemas no dia-a-dia, seja no casamento, seja na vida profissional. Eu falo no casamento porque tem obreiros que fazem a obra que são casados com pessoas que não são da mesma fé ainda. E tem sérios problemas. Enfrentam lutas, grandes lutas. Mas se a vida espiritual dela, da obreira ou do obreiro, está bem, se ela se mantém na fé, guarda os princípios que ela tem aprendido, ela vai superar todas as lutas. A vida espiritual é o que nos sustenta. E no caso do ex-obreiro Carlos Rogério, eu creio que começou pela vida espiritual dele. Houve talvez o desânimo, o esfriar. Exatamente, e os outros problemas vieram-se uma consequência. É como se costuma dizer, né? Nós costumamos dizer para o diabo, costumamos dizer para as forças do mal, pode vir quente que eu estou fervendo. Então, quer dizer, quando você desafia o mal, você tem que estar mesmo fervendo, porque ele vem quente. Agora, se o obreiro estiver frio, o mal quente vem contra si, aí você não resiste. Um grande mal espiritual veio contra o Carlos Mendes e o apanhou de surpresa, o apanhou fraco e debilitado espiritualmente. Ele misturou-se com esses problemas todos e está nessa condição. Mas ele está sendo ajudado, está muito bem acompanhado pelos pastores do Centro de Ajuda no Império. Agora fica de alerta para que ninguém venha chegar a esse ponto. Nós temos 2 comentários que chegaram através do e-mail obreiros@iurde.pt. Eu vou ler um comentário e a Cris vai ler o outro. A Sandra Menezes, ela escreve sobre esse caso. Não, a Sandra Menezes é outro e-mail. É a Paula Magalhães, peço desculpa. A Paula Magalhães, sobre o caso do Carlos e sobre o caso da mistura do óleo com a água, ela diz assim: diariamente eu trabalho com pessoas que fora do expediente fumam, bebem, traem, são traídas e frequentam maus ambientes. Todas elas sabem que eu sou da igreja e obreira. E me respeitam, pois entendem a minha fé, compreendendo que não posso fazer o que fazem. Paula Magalhães. Então aí está a opinião da Paula Magalhães, quer dizer, ela convive com o óleo, mas ela, como água pura, não se mistura, ou seja, ela respeita as pessoas que trabalham com ela, as pessoas também respeitam a ela, mas ela não se mistura indo nos lugares, nos maus ambientes onde eles vão. São colegas de trabalho, mas nem por isso são amigos, né? Porque há uma diferença entre ser colega de trabalho e ser amigo. O amigo é íntimo, o colega de trabalho nem tanto. Nós temos mais um comentário aqui, Cris, eu passo para suas mãos o iPad. João Pedro Alves, ele também fala sobre essa mistura do óleo e da água, que não pode haver, não pode existir. Realmente, assim como o óleo e a água não se misturam, assim tem que ser aqueles que são de Deus. Nós não podemos nos misturar, nem nos contaminar com a sujeira deste mundo. João Pedro Alves. O João é bem taxativo, né? Ele é bem objetivo, a sujeira desse mundo. E é verdade, né? Não se pode mesmo se contaminar com as coisas más desse mundo. Quem é de Deus não pode se contaminar, não pode se misturar com as coisas carnais, as coisas más desse mundo. O Jean foi um jovem que acabou por se misturar com as coisas deste mundo. Ele era um obreiro, mas ele acabou se misturando com coisas más que o mundo de bandeja oferece. Vamos acompanhar o caso do ex-obreiro Jean, que já voltou. Ele voltou para a obra e hoje está fazendo a diferença como obreiro. Acompanhe. Meu nome é Jean. Assim como eu cheguei na igreja, ainda novo, então fui levantado obreiro, né? Fiquei 2 anos e meio na obra, ali pegando firme, batalhando, fazendo tudo aquilo que era agradável a Deus. Só que chegou um tempo que eu passei a olhar a obra de Deus com malícia, que eu passei a ser desobediente, não ouvia a voz mais do meu pastor. Tudo que ele falava para mim era motivo de rebeldia,
Então, ocasionou de um dia de eu me afastar, de eu sair da obra. Então, eu acabando saindo, fui pro mundão. Ali, aquilo, tudo que eu não fazia, tudo que eu nunca tinha feito, eu estava fazendo. O tempo todo que passou, certo dia eu estava num trabalho de obreiro, né? Numa sexta-feira de libertação. Eu estava ali ajudando uma mulher a ser liberta, né? Uma senhora. Um espírito manifestou. Aí ele olhou para dentro dos meus olhos e falou: um dia eu vou te matar. Um dia eu vou te matar. Aí o pastor na época perguntou a ele: por que você quer matar ele? Ele falou assim: que eu tenho muito ódio dele. Aí como que você vai matar ele? Eu falei assim: ele falou para mim: eu vou entupir a veia do seu coração. Você não pode, não pede para esperar. Então aquilo ali virou até um momento entre meus amigos, tal, um momento de piada. E eu não esquentei, não dei ouvido para aquilo. Então o tempo se passou, passou-se 13 anos. Certo dia, numa sexta-feira à noite, eu comecei a passar mal, a mente começou a ficar turva, não conseguia enxergar ninguém, o rosto de uma pessoa estava desconfigurado para mim. Eu fui parar num hospital com uma pressão muito alta, entendeu? Então, chegando lá com essa pressão alta, os médicos não conseguiam abaixar essa pressão. E eu de repouso na maca, né? Aí só veio na minha cabeça na hora o diabo falando: é agora, eu vou te matar. E foi ali que bateu o meu desespero. Então eu corria no hospital igual um louco, pedindo ao médico para baixar a minha pressão. Começou meu rosto a adormecer, aí começou a bater o desespero. Eu praticamente já estava vendo o inferno dali, entendeu? E ali foi o meu fundo de poço. Após esse episódio de tudo que aconteceu comigo, eu entendi que Deus tinha um plano na minha vida, que Deus tinha mais uma chance para me dar. Então, eu me atencei para esse plano que Deus que tinha para minha vida. Então, eu comecei a voltar para a igreja, pegar firme, entendeu? Através da caravana do resgate, eu fui pegando mais firme ainda, ouvindo aqueles testemunhos. Então, aquilo no meu coração foi só acrescentando. Então, eu peguei, voltei para a igreja, voltei para a obra de Deus, graças a Deus. Hoje eu sou um obreiro abençoado, vida sentimental abençoada, graças a Deus, vida financeira, graças a Deus, abençoado. Tenho certeza da minha salvação, sou batizado com o Espírito Santo de Deus e hoje tudo é maravilha. Não penso nunca em voltar mais para o mundo, não penso nunca mais em olhar para trás. Hoje em dia é só olhar para frente, é só vitória. O afastamento do Jean começou com uma ameaça do demônio que estava manifestado na pessoa em quem ele estava fazendo a imposição de mãos à oração. Então ele estava lá. Imaginemos os obreiros, o Jean também, numa reunião de libertação espiritual. E mediante as orações fortes, a pessoa manifestou, incorporou o espírito possuído na pessoa. E quando ele, o Jean, obreiro, foi fazer a oração, o espírito o ameaçou, dizendo: eu vou te destruir, eu vou te matar. Quantas são as vezes que o espírito manifesta nas pessoas e também nos desafia, dizendo: vou te matar? Só que o Jean não cuidou, espiritualmente falando, não se cuidou. E quando os espíritos malignos viram no Jean uma pequena brecha, entraram e fizeram esses problemas todos acontecerem com ele. Problema de saúde, tensão alta, ele quase morreu, Cris. Quer dizer, uma ameaça do diabo acaba se concretizando quando o obreiro espiritualmente não está bem. O Jean não estava bem. Ele não estava bem, não vigiou, e isso serve de alerta a todos os nossos obreiros, obreiras que nos assistem. Vigie. Vigie, porque o diabo ele anda ao nosso redor, para nos devorar, para nos ameaçar. Ele constantemente lança essas ameaças. Ele só está à espera, como disseste, Rogério, dessa tal brechazinha. Por isso é importante não dar brecha a ele. Não. É importante não se misturar com as coisas do mal, porque você sabe que está escrito, está registrado na Bíblia, que o diabo é acusador. Então ele sempre está esperando um motivo para nos acusar. Então não pode se misturar com as coisas más, com as coisas do mundo. Como óleo e água
não se misturam. E sobre o óleo e a água que não se misturam, a Sandra Menezes escreve-nos através do e-mail obreiros@iurde.pt. Sua opinião é a seguinte: na teoria e prática, é óbvio que a água e o óleo não se misturam. Mas, infelizmente, obreiros que diziam estar bem espiritualmente acabaram por sair da igreja e se misturarem com tudo o que não presta. Sandra Menezes. É verdade, Sandra. O caso mesmo óbvio é o do Jean, que falou há pouco. Ele se misturou com coisas que não prestava e acabou por ficar enfermo, doente. Mas graças a Deus, hoje ele está de volta e é um grande obreiro. Mais um comentário chega-nos aqui, Cris. A Amanda Valente também escreve-nos através do e-mail obreiros@iurde.pt. Na minha opinião, este óleo representa aquela pessoa incrédula, que uma obreira apaixona-se e troca a obra de Deus por este namorado. Porém, mais tarde acaba por descobrir que foi enganada e que nisso tudo nunca houve amor. Isso aconteceu comigo, mas graças a Deus hoje voltei a estar na fé. Amanda Valente. A Amanda Valente, então, aí fala de uma má experiência na vida sentimental, né? Por conta de um namorado, por conta de um rapaz, ela diz que é incrédulo? Incrédulo, sim. Incrédulo quer dizer que não crê em nada, né? E ela acabou por trocar, o incrédulo não crê em nada. é um descrente. Um descrente. O incrédulo é um descrente, o incrédulo é uma pessoa que não crê em nada. E como é que uma obreira vai relacionar-se com o incrédulo? Uma obreira que é uma pessoa de Deus, não é isso? Ou seja, aí no caso ela diz que óleo e água se misturaram, né? Sim, e ela disse que se apaixonou e acabou por trocar a obra de Deus por este namorado. Só que foi traída, foi enganada e aí já não podia fazer mais nada. Mas diz que hoje voltou a estar na fé. Então hoje... Amanda, não se misture mais. É isso. Já tiveste uma má experiência. Não vale mais a pena, não é? Continua a manter a tua fé, que na hora certa, a tua vida sentimental, eu creio, Deus está a preparar a pessoa certa. Também sobre parar, o que nós podemos fazer parar? O que nós podemos dizer para? Podemos parar o tempo? Não. Podemos? Não. Nós podemos dizer para o tempo, para. Olha, o que para às vezes é um relógio quando acaba a bateria, quando acaba a pilha, aí para. Mas o tempo em si não para. Veja esse vídeo que fala sobre o tempo não para. E a morte também. Preste atenção. Cara, eu sinto muito, achei que dava tempo. Você apareceu do nada. Eu não vou ter tempo pra parar. Ah, amigo, para com isso. Foi um erro simples. Eu sei, se eu estivesse indo um pouco mais devagar, mas... Por favor. Meu filho está no banco de trás. Estou indo muito rápido. Sinto muito. A morte não para. Por isso você não pode parar. Lute pela sua salvação, seguindo sempre na direção do céu. A morte não para, a morte não desiste. Veja que o tempo também não para. Mas quantos são aqueles que pararam no sentido de usar a fé, de manter-se na presença de Deus? Você que está nos assistindo nesse momento, você alguma vez já parou? Ou quem sabe você está nos assistindo e realmente nesse exato momento a consciência te faz pensar que você parou. Você parou de ir à igreja. Você parou de ler e meditar na Bíblia.
Você parou de orar, e quando eu falo orar, é você ter o seu momento de intimidade com Deus. O momento em que você faz a sua oração sozinho, sozinha, você e Deus. Porque quando vamos à igreja, quando vamos a uma reunião, por exemplo, de quarta-feira, de domingo pela manhã, várias pessoas estão do nosso lado orando. Várias pessoas estão buscando. O pastor, o bispo, está lá no altar também fazendo oração e nos puxando também a orar. Ele também nos incentiva a fazer a oração. Mas e quando você está só? Você tem um momento em que é só você e Deus? Porque o próprio Senhor Jesus ensinou a orar em secreto. Feche a porta do seu quarto e em secreto fale com o Pai. Aquela oração onde você busca a intimidade com Deus. Talvez você parou com isso tudo. Você parou de orar, você parou de jejuar, você parou de ler a Bíblia, você parou de ir à igreja com mais frequência como ia antes. Como obreiro, como obreira, você parou de trabalhar nas reuniões como antes trabalhava. Lembra-se quando você trabalhava em várias reuniões, inclusive domingo, você não se contentava em ir apenas na reunião de manhã, mas você já ficava para a reunião da tarde para ajudar os aflitos. E hoje você só pensa em você. Mal termina a reunião pela manhã, você já logo quer ir para casa para ficar fazendo o quê? Com desculpas de que está cansado, trabalhou a semana inteira, levantou cedo todos os dias, deitou-se tarde, então domingo à tarde é para descansar. Minha amiga, meu amigo, obreiro, obreira, nós só vamos descansar quando estivermos no céu, quando estivermos na glória com o nosso Pai. Agora aqui na terra é trabalho, é luta. Vamos trabalhar ardentemente para o nosso Deus. Vamos gastar a nossa vida na obra de Deus. Então não pare. Não pare, como esse vídeo que acabamos de ver. Não pare. Continue a fazer a obra de Deus e a lutar para manter-se nela. Eu tenho aqui a opinião do Pedro Nunes. Ele fala sobre isso, sobre o vídeo que mostramos agora. Uma das coisas que mais temos que fazer é parar. Parar é o pecado. Ele se refere aqui que tem que se parar o pecado, né? Uma das coisas que mais temos que fazer é parar, é o pecado. Em 2013 eu fiz muitas asneiras. Depois que afastei-me da igreja, voltei na vigília de Ano Novo e a partir daí sinto-me mais fortalecido. Não vou voltar nunca mais aos vícios. Lutarei dia após dia para manter a minha salvação. Pedro Nunes. Obrigado, Pedro, por sua opinião. Então aqui, Cris, o Pedro se refere a parar com o pecado. Ele se refere aqui ao parar de pecar. E quando se para de pecar, então está mais perto de Deus, né? Exatamente, ele tomou consciência, eu creio que é isso. Quando a pessoa ela toma consciência do que é o pecado, do que é em si o pecado, o engano, porque muitas pessoas estão no pecado, estão enganadas, não sabem que é pecado, iludidas. Mas quando ela toma consciência do pecado, exatamente como o comentário que lemos agora, o Pedro, ele imediatamente muda de direção às suas atitudes. Ele já logo decide parar. Imediatamente. Vou parar. Imediatamente. O próprio Espírito Santo lhe mostra, revela diretamente para ele, porque veja, Rogério, acontece muito isso. Quando à nossa volta existem pessoas que nos mostram o nosso erro, nossas falhas, nossas fraquezas, é difícil se a pessoa tem orgulho, é difícil dela aceitar. Pronto, ela está no engano. Mas quando ela é revelada por Deus, que ela está no pecado, que ela está no engano, ela toma essa consciência e ela muda. Ela não mede esforços para mudar essa situação. Ela para mesmo de fazer aquilo que de errado vinha fazendo. Exatamente, né? É isso. Nós temos mais um comentário, Cris. O Nelson Varela, ele manda a sua opinião sobre o vídeo que mostramos agora, sobre parar. A morte não para, o tempo também não para. Qual é a sua opinião sobre isso? Você pode enviar-nos através do e-mail obreiros@iurde.pt ou na página do Facebook, facebook.com/obreirosIurde.
Europa, Obreiros em Foco Europa. Esperamos o seu comentário também. Então o Nelson diz assim: não podemos mesmo fazer o tempo parar, nem voltar atrás naquilo que um dia fizemos e não devíamos ter feito. Mas podemos parar neste momento e nos pôr a refletir e a pensar no vídeo que acabamos de ver, corrigindo assim os nossos erros antes que seja tarde demais. Nelson. O Nelson fala uma coisa muito interessante aqui. Tem pessoas, talvez, não sei, até tenha obreiros nossos que estão a passar por isso, de ainda viverem do passado, dos erros que cometeram no passado. Isso aí atrasa a vida. Por exemplo, um exemplo, eu tive um fracasso, por exemplo, na vida profissional. Então ele fica com ele se retrai e acha que nunca vai conseguir alcançar nada, por causa daquele sentimento de inferioridade, algo que aconteceu no passado. Aquilo já aconteceu há muito tempo atrás, mas é como se tivesse acabado de acontecer agora. Ainda é tudo muito fresco na mente daquela pessoa. Ela está presa àquilo que já aconteceu há muito tempo. Pode ser na vida sentimental mas está também. preso a isso. Pode ser uma decepção sentimental, pode ser uma mágoa contra alguém, pode ser uma discussão, uma intriga com alguém e aquilo ficou ali dentro. Isso gera mágoa, isso vai acabar até por gerar ódio. Então, quer dizer, são coisas que aconteceram há muito tempo, mas é como se tivesse acabado de acontecer. Não adianta mais se remoer, porque Deus já perdoou. Uma vez que você já pediu perdão, se arrependeu, a sua vida vai andar para a frente, com certeza. E Deus quer te usar muito na obra dele. Só que tem que ser nada de emoção, tem que ser a fé inteligente. A fé inteligente te faz crer e não olhar mais para o passado. O tempo passou, já não dá mais. Olha para frente, então não podemos fazer o tempo voltar atrás e também não podemos fazer o tempo parar, mas podemos continuar na fé. Antes de nós lermos juntos um texto bíblico, eu quero lhe mostrar uma oração que fizemos quando fomos ao Funchal, na Ilha da Madeira. Com o pastor Jorge Silva, que está na Ilha da Madeira, nós fomos ao alto de um monte, de um pico, e lá gravamos juntos uma mensagem a todos os obreiros de Portugal. Acompanhe essa mensagem. Nós estamos aqui no monte, na Ilha da Madeira, nos arredores do Funchal. Eu estou aqui com o pastor Jorge Silva e viemos aqui para levarmos uma mensagem a todos os obreiros e obreiras. Sabe, a vida do obreiro, ela tem que glorificar Deus. Nós costumamos sempre dizer que há uma diferença entre ser e fazer. Por muitas vezes o obreiro faz a obra, mas é preocupante porque nem todos têm preocupado ou procurado ser mesmo de Deus. Então nós viemos nesse monte para interceder por você, porque há uma diferença, pastor Jorge, entre ser e fazer. E o senhor sabe, pastor Rogério, que para que a pessoa ela seja, além dela estar determinada a isso, ela tem que estar disposta ao sacrifício. Porque não foi fácil chegarmos aqui a este monte. Nós saímos do Funchal com o objetivo de virmos aqui, tivemos que caminhar, tivemos que chegar até esse lugar, não foi no estalar de dedos. E esse obreiro, quem está nos acompanhando, tem que entender que para glorificar a Deus também não é no estalar de dedos. Ele tem que deixar de fazer muitas coisas que é vontade do seu eu, exatamente disposto a sacrificar para que ele tenha uma vida diferente. Nós viemos ao monte e tivemos que subir, então que a sua vida também suba. Mas para subir não é fácil. Então a vida do obreiro, da obreira, de quem faz a obra, inclusive a nossa vida, a vida de nós pastores e bispos, é de sacrifício. Sua vida vai subir, você quer que a sua vida suba, então você tem que estar disposto a viver 24 horas do dia sacrificando e sacrificando-se para Deus. E aí sempre vai haver digamos, o retorno, vai haver da parte de Deus, porque Ele mesmo disse: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Ou seja, se a pessoa tornar a Ele, Ele também tornará a
pessoas. E o interessante é que no trajeto de lá até aqui houveram obstáculos. Houve a areia, houve as pedras, mas nós tínhamos um objetivo de aqui chegar. E mesmo com os obstáculos no meio do caminho, nós não desistimos. Exato. É claro que para esse obreiro ser um exemplo, glorificar a Deus, no meio do caminho vai enfrentar obstáculos. E você tem que ultrapassar os obstáculos. Vão ter barreiras, Tem que mas ultrapassar. ele tem que estar consciente de que, mesmo com obstáculos, mesmo com barreiras, há um objetivo a ser alcançado. E se eu quero mesmo, se você quer mesmo alcançar esse objetivo, então você não vai desanimar. Daqui do alto desse monte, nós estendemos as mãos em vossa direção Determinado. e determinamos que a sua vida suba como subimos ao monte. Então que a sua vida também, tal e qual, venha subir. Nós determinamos isso na vida de Tá ligado. todos os obreiros, obreiras, evangelistas, jovens e todos que almejam, desejam fazer a obra de Deus. Nós os abençoamos e nós aproveitamos aqui para cumprimentar todos os obreiros e obreiras do Funchal, de toda a Ilha da Madeira, onde está o centro de ajuda. E fomos ao alto desse monte, esse vento quente, né? Não era um vento frio, não. E ali levamos essa mensagem para todos os obreiros do país, de Portugal continental e ilhas. E nós queremos terminar o programa de hoje com esse seguinte texto bíblico, que você medite, não leia só por ler, mas medite. Veja só o que diz a palavra de Deus. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Nós não podemos nunca jamais amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí voltamos ao óleo e à água, tá vendo? Como não podem se misturar, água e óleo não se misturam, assim são aqueles que amam a Deus, que não se podem misturar com os que amam ao mundo. Não é que vá se relacionar, deixar de conversar ou conviver ou relacionar-se com essas pessoas, mas não fazer o que elas fazem. Então, não podemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, e temos que amar sempre a Deus, porque se amamos o mundo, o amor do Pai não está em nós. E continua o texto bíblico dizendo o seguinte: medite e pense nisso, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Então essa concupiscência é o que agrada a carne, é o que agrada só os olhos. Prostituição, adultério, coisas carnais não procedem do Pai, mas procede do mundo. E continua ainda dizendo assim: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, quem faz a vontade de Deus, Cris, permanece eternamente. Permanece na obra de Deus enquanto está vivo nesta terra. E permanece com Deus porque na sua salvação estará frente a frente com o Pai. É isso, e nós não podemos parar. Fica essa mensagem para todos hoje, que o tempo não para. O passado já passou, a hora é agora. Não podemos mudar o futuro porque não sabemos o que vai acontecer daqui a um minuto. Mas agora, neste momento, o que você tem sido para Deus, obreiro? Pense. É hora de fazer a diferença. Não é hora de ficar pensando no que as pessoas falam, que as pessoas pensam de si. É hora de parar. É hora de parar. De parar com o erro. Exatamente. Parar com as coisas más, parar com o orgulho, com a prepotência, com as mentiras e com tudo que é mal. Nós nos despedimos de todos aqui, chegamos ao final do programa Obreiros em Foco. Então, até uma próxima oportunidade. Um abraço. Pense em tudo que mostramos, falamos aqui nesse programa. Não pare de lutar, permaneça nessa fé. Até o próximo programa Obreiros em Foco.